É isso, Espírito Santo. Coloca o texto bíblico aqui. Confesso que eu estou com um delay de 5 segundos, que eu não dormi direito. Lucas 17:14, está escrito assim: e ele vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. O tema desta manhã: curados no processo. Eu vou repetir: curados no processo. Pastor, eu não entendi. Na nossa mentalidade religiosa, a gente criou caminhos para Deus andar dentro deles. Então a gente acredita que Deus precisa fechar um ciclo, pastora Márcia, para nos abençoar. E nós vamos aprender nessa manhã que Deus não precisa fechar um ciclo para mudar a sua história. Que dentro do ciclo, ou no meio do ciclo, ou do processo, Deus pode tocar em você e mudar completamente o curso da sua existência. Você está comigo aqui? Glória a Deus. Esse texto que lemos, ele é muito interessante. E por que não dizer que rico em detalhe? Esse texto nos apresenta que Israel, no tempo que ele está sendo escrito, ele fora dividido em 3 subdivisões. A primeira parte, nós podemos chamar de Judeia, aonde estava estabelecido também Jerusalém. A segunda, Galileia, aonde estava uma cidade muito conhecida, chamada Carfanaum. Deixa eu abrir um parêntese. Carfanaum era uma pequena cidade litorânea. Essa cidade ficara conhecida no tempo de Jesus como palco dos seus milagres. E Jesus residia ali. A terceira parte era Samaria, onde vivia o samaritano. É importante dizer que os judeus não se davam com os samaritanos. Havia uma grande crise estabelecida entre eles. Eles não se comunicavam. Eu vou repetir: eles não se comunicavam. Os historiadores chegam a dizer que aonde um samaritano lavava as suas mãos, pastora Lorena, um judeu era incapaz de lavar os seus pés. Tamanha a rivalidade que existia entre eles. O texto diz que Jesus morava em Carfanaum. E ele fez uma viagem. E ele passou por Samaria e pela Galileia. É interessante porque pesquisando, eu descobri algo que não é óbvio. Esta viagem é uma viagem de 136 quilômetros, que era feita de a pé, por um período de 7 a 10 dias. E durante esse período de 7 a 10 dias, alguns episódios bíblicos acontecem durante a caminhada de Jesus. O primeiro episódio bíblico que acontece é o encontro de Jesus com um mancebo. Diga comigo, mancebo. Mancebo no original é jovem. Ele se encontra com um jovem titulado como jovem rico. Este jovem diz: Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. Jesus, que é aquele que sonda os corações, ele diz para ele: então, é necessário vender, Lívia, tudo que tem, entregar aos pobres e me seguir. E a Bíblia diz que ele decide não seguir a Jesus. Ele cumpre toda a lei, mas é incapaz de cumprir um sequer princípio. Alguém está me entendendo aqui? O segundo episódio que acontece durante esta caminhada de Jesus
Jesus está viajando quando ele entra em Jericó. Diga comigo, Jericó. E Jesus ele vai dormir na casa de Zaqueu. Jesus está na contramão do sistema religioso. Ele vai entrar na casa de um homem que é considerado abominável. Só que Jesus, ele decide viver o reino, mesmo que isto custe o sepultamento da religião. Tem muita gente vivendo a religião e sepultando o reino. E eu aprendo um princípio: é necessário sepultar a religião para poder viver o reino de Deus. Quando Jesus entra em Jericó, o texto bíblico diz que ele cura um cego. E na sua saída nós temos um episódio, porque Jesus também cura 2 cegos na saída de Jericó. É nessa mesma viagem que os discípulos discutem quem seria o maior no reino de Deus. Eles estão caminhando ali, eles estão presenciando a glória de Deus manifesta no Filho Jesus, e eles começam a interagir, perguntando se eu ou você seremos o maior no reino, porque eles não entenderam que o maior no reino é o menor. E tem muita gente dentro da igreja que até hoje está vivendo como os discípulos, estão discutindo nos bastidores para tentar entender se eu ou você somos os maiores, porque tiveram um encontro com a igreja, tiveram uma audiência com o pastor, mas ainda não foram tocadas pelo reino e pela presença de Deus. É nessa mesma caminhada que Jesus ele libera um princípio, talvez um dos maiores princípios do reino de Deus, dizendo: se vocês não se tornarem como crianças, vocês não podem ver, tampouco entrar no reino de Deus. É nessa mesma viagem que a mãe de Tiago e João, ela pede para Jesus, quando ele entrar no seu reino, estabelecer um lugar de honra para os seus filhos, dizendo assim: Jesus, quando você entrar no teu reino, coloque Tiago à tua direita e João à tua esquerda. Ela está tentando dar um jeitinho, preparando um lugar de honra para os seus filhos, porque ela não entendeu que no reino de Deus não é segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão dos céus. É nessa mesma viagem que 10 homens leprosos vão ter um encontro com Jesus, e a sua vida será alterada para sempre. Uma curiosidade revelada por Lucas é que Jesus passou pelo meio de Samaria. Antônio Marcos, neste tempo, um judeu não poderia transitar, pastora Jordana, por dentro de Samaria. Havia uma guerra pré-anunciada, e quando um judeu entrasse dentro daquele ambiente, se ele não estivesse muito bem acompanhado, ele corria risco de morte. E Jesus não apenas entra em Samaria, como também ele vai até dentro de uma das suas aldeias. Um princípio que eu aprendo com Jesus: a salvação é para todos, sem distinção de geografia, não importa qual tribo, povos ou nações. Levante a sua mão direita e declare comigo: o plano de Jesus, o plano de Jesus incluía os samaritanos e também me inclui. Quem pode dizer bem forte glória a Deus? Jesus está chegando a uma aldeia quando lhe sai ao encontro 10 leprosos. Deixa eu explicar algo aqui para você, porque talvez você não conhece o fator cultural, histórico e geográfico desta citação. Naquele tempo, a lei mosaica era extremamente radical no que tange os leprosos. Para você ter uma ideia, se alguém tivesse manchas no corpo,
esse alguém imediatamente deveria estar separado por 14 dias, um ciclo, ou seja, 2 ciclos de 7 dias. E durante os 14 dias, esse alguém seria observado pelo sacerdote. O sacerdote, no final de 14 dias, se ele percebesse ou fosse confirmado que era lepra, esse alguém deveria ser exilado imediatamente, seria expulso do arraial, não poderia voltar na sua casa para se despedir dos seus parentes mais chegados, tampouco poderia pegar as suas roupas, mas imediatamente esta pessoa era tirado do meio da cidade. Em Levítico, no capítulo 13, o texto nos traz alguns detalhes. A partir dali eles não podiam comprar, tampouco poderiam vender, eles não poderiam ser ajudados por ninguém, a não ser por outro leproso. Esse homem então seria considerado impuro diante da lei judaica. E se alguém como Jesus, de repente entrasse em uma dessas aldeias, o leproso passaria por um processo de humilhação. Diga comigo, humilhação. Porque ele tinha que levantar as 2 mãos e dizer em alta voz: não chegue perto, porque eu sou impuro. E é nesse cenário que Jesus entra dentro daquela aldeia. Essa situação é uma situação complexa, mas Jesus está tentando construir um comunicado público. O que ele está dizendo nas entrelinhas é: não há lugar aonde eu não possa ir, não há prisões que eu não possa abrir, não há cadeias que eu não possa quebrar, não há dor que eu não possa curar, não há alma que eu não possa salvar, e não há enfermidade que eu não possa curar. Nesta manhã, o Espírito de Deus está se movendo sobre esta casa, e está se comunicando a você, dizendo: o teu problema não é páreo para a minha glória, a tua situação não tem poder de parar o potente poder que o Pai liberou sobre mim. Só quem está aqui diga glória a Deus. Não importa a gravidade do teu problema, quando Jesus chegar, haverá solução. Quem está comigo aqui faz assim? 4 atitudes dos leprosos que destravam qualquer milagre. Quantos aqui de verdade acreditam que há milagres que estão travados na sua vida? Existem 4 atitudes que me chamam a atenção. A primeira delas: tenha consciência que Jesus te vê. Tenha consciência que Jesus te vê. Eu não disse tenha consciência que Jesus te ouve. Eu estou dizendo tenha consciência que Ele te vê. Em Lucas 17, no versículo 14, está escrito assim: e Ele, vendo-os, disse-lhes: mostrai-vos aos sacerdotes. Preste atenção, não foi o paralítico de Betesda que viu Jesus, foi Jesus que viu o paralítico de Betesda e o curou. Não foi a mulher encurvada de Lucas 13 que viu Jesus, e sim Jesus que a viu e que mudou a sua história. Por mais que pareça que Jesus não está te vendo, eu estou te garantindo que Jesus está te vendo. No Salmo 139, no versículo 1, está escrito assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, tampouco me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, cerca-me por detrás e por diante, e a tua mão está sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão alto que não posso alcançar. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo de todos os abismos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém aos confins do mar, até ali a tua mão estarás e me alcançarás, e a tua destra me sustentarás. Davi chegou a uma conclusão: não há ambiente, não há geografia, não há lugares em que Deus não me veja, não há lugares que Deus não veja você. Jesus está te vendo, Jesus está contemplando a tua dor, Jesus está colhendo as suas lágrimas. O texto ainda diz: vendo Jesus, ele lhe disse. Perceba que ele não apenas te vê, mas ele também libera sobre você uma instrução. Jesus, ele não apenas vê os leprosos em estado de deformidade. Jesus está vendo e liberando uma palavra dizendo: vocês precisam ir até o sacerdote. Olhe para cá. O nosso problema é que Deus está falando e a gente não consegue ouvir, porque o apóstolo Paulo diz: existem muitas vozes falando. Nós não temos tempo para nos guardar. Ontem o Espírito de Deus me visitou e falou assim: rapaz, preste atenção, fecha as redes sociais, passa o dia tentando ouvir a minha voz, porque eu estou tentando falar contigo e você não está percebendo o que eu estou falando. Ele está liberando uma instrução dizendo: eu estou vendo vocês e vocês devem se mover até o sacerdote. Você sabe qual era a sentença de um leproso que se apresentasse ao sacerdote e que não estava devidamente curado? Ele seria sentenciado à morte. Jesus está liberando uma instrução difícil demais de ser cumprida. Eles estão tomados pela lepra, eles ainda não foram curados, e Jesus está dizendo: se apresentem ao sacerdote. Eu quero ser profeta, escute. Tem muitos milagres que ainda não aconteceram, que estão travados no reino do Espírito, porque além dele te ver, ele liberou uma instrução, só que a instrução foi dura demais de cumprir, e você, ao invés de cumprir a instrução, você cruzou os braços e decidiu fazer do teu jeito. A Bíblia diz que 10 homens foram curados quando perceberam que, por mais difícil que fosse a instrução que Jesus mandou eles cumprir, eles deveriam cumprir. Fala para quem está do seu lado: é tempo de cumprir as instruções que o Pai liberou. Jesus está nos desafiando, Jesus está nos levando a lugares profundos. Nós temos uma dificuldade. Qual dificuldade? Nós fazemos assim: eu vou fazer um voto para Deus, pastor, e quando o Senhor fizer, ou seja, ouvir a minha voz, destravar o meu milagre, eu vou entregar uma porção de 40% para a glória dele. Nós não entendemos a ordem como o reino se move. É por isso que tem gente chegando hoje na igreja e vivendo coisas extraordinárias, e gente que está há décadas na igreja que não consegue sair do lugar, porque ainda insiste em fazer as coisas do teu jeito. Eu vou repetir para você guardar no coração: do teu jeito não serve para Deus. Não é quando o Senhor fizer eu vou fazer. Em Lucas 6,38 está escrito: a ordem deve ser essa: dai e vos será dado. Eu não recebo para dar, eu dou primeiro para destravar e depois receber. É por isso que Salomão, um homem mais sábio de todos os tempos, ele falando sobre voto, ele diz assim, Eclesiastes 5,4: quando fizeres um voto, trate de cumprir imediatamente. Ele está dizendo: você, quando você faz um voto,
Você só destrava um milagre quando você cumpre o voto. Você não espera receber para cumprir, você cumpre para Deus destravar e você receber. Quem está comigo aqui? É a ordem que o reino se move. Imagine que se os leprosos indagassem Jesus, dizendo assim: Jesus, quando o Senhor me curar, eu me apresento ao sacerdote. Eles corriam risco de morte, mas quando Jesus liberou a instrução, eles começam a se mover segundo a instrução do Senhor, porque o teu milagre está debaixo da instrução que Deus te deu. Quem está pegando essa palavra aqui, pelo amor de Deus? E o extraordinário é que eles foram curados no processo, enquanto obedeciam a palavra que Deus liberou. Você não entendeu? Eles não foram curados na presença do sacerdote. Eles foram curados enquanto caminhavam sobre a palavra que o Senhor liberou sobre ele. Você não entendeu? Não adianta frequentar culto se não estiver disposto a ser obediente às instruções. O que muda a vida do homem é o cumprimento de princípios. É por isso que tem tanta gente hoje vivendo uma desgraça dentro da igreja, e tem gente vivendo coisas maiores, mesmo não frequentando igreja, mas cumprindo o princípio. Pastor, não fala isso não, porque senão os irmãos não vão querer congregar. Eu prefiro que você viva uma vida poderosa, cumprindo o princípio, do que more na igreja sem cumprir nenhum. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Eu quero profetizar, faz assim com a tua mão, em nome de Jesus. Eu declaro que hoje você vai ser curado no processo. Eu declaro que Deus vai prosperar a tua casa, a tua empresa e tudo que leva o teu nome no processo de obediência à palavra que Ele liberou. Eu declaro que Deus vai libertar você dentro do processo que você está atravessando. Como os leprosos foram curados no caminho, eu declaro que você também será curado, será marcado, será vivificado, será renovado no processo. Quem está comigo, diga glória a Deus. São 10 leprosos, quantos? A Bíblia diz que só um volta para agradecer a Jesus. São 10 leprosos, os 10 são curados, mas apenas um leproso volta para agradecer Jesus. De acordo com a lei mosaica, quando ele fosse curado, ele deveria ficar guardado por 14 dias, sendo observado pelo sacerdote. A Bíblia diz que eles preferem obedecer o sistema religioso do que voltar para glorificar a Deus. Só que Jesus estava fazendo a sua última viagem para Jerusalém. Era a única oportunidade que eles tinham de ter de novo um momento com Jesus. Mas eles preferiram estar alinhados com o sistema religioso do que estarem alinhados com o próprio Mestre. E tem muita gente nesses dias que se tornou um bom religioso, um bom cumpridor da lei, mas não entendeu que esse não é o alvo do coração de Deus para você. O alvo do coração de Deus é te levar à plena liberdade de filho, para que você entenda que filhos maduros têm consciência de fazer o que acreditam que é necessário fazer, e filhos maduros não deixam de fazer porque a lei disse que não devem fazer. Eles não fazem porque eles no fundo são apaixonados por Jesus, e eles não querem ferir o coração do Mestre. Qual a primeira coisa que você faz quando você recebe o seu milagre?
Qual é o primeiro ato ou ação que você faz? 10 foram curados, apenas um voltou. Eu aprendo um princípio duro demais, mas a maioria das pessoas só se lembra de Deus quando precisa de algo ou de alguma coisa. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Ele sonda os corações e ele já sabia que 9 daqueles leprosos só queriam aquilo que ele tinha para oferecer, e mesmo assim ele não recusou curá-los. Esse é o amor de Deus que está sendo dispensado sobre mim e dispensado sobre você. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que um deles voltou para agradecer. 9 não voltaram. Mas a Bíblia me garante que aqueles que voltam para dar graças, eles recebem mais do que pediram. Aquele que voltou para agradecer, ele foi curado como os outros 9. Mas a Bíblia diz que antes de ser despedido por Jesus, Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele não foi apenas curado, ele foi salvo quando decidiu voltar para agradecer. Você não entendeu? É tempo de buscarmos receber as maravilhas que vêm de Deus, mas é tempo de transbordarmos em gratidão. Seja grato quando o Senhor fizer aquilo que Ele te prometeu. Seja grato a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Aplauda para a glória de Deus. Seja grato a Jesus. Número 2, adore a Deus. Em Lucas 17:15 está escrito assim: e um deles, vendo que estava são, voltou adorando a Deus em alta voz. A instrução aqui não é apenas adorar, a instrução aqui é adorar em alta voz. Porque tem coisas que Deus faz na minha vida que eu sou incapaz de manifestar publicamente. Eu até reconheço na privacidade que foi Deus que me tocou, mas eu sou incapaz de publicar o amor de Deus e a generosidade de Deus. Eu aprendo um princípio: nós estamos sendo chamados a um nível de adoração em que nós não vamos apenas guardar dentro das nossas casas aquilo que Deus fez. A Bíblia diz que Ele declarou o seu amor em alta voz. Ou seja, eu quero que todos fiquem sabendo à minha volta que aquilo que está acontecendo na minha casa não é o resultado do meu trabalho. Aquilo que está acontecendo na minha empresa não é porque eu sou incrível. Aquilo que os meus filhos estão vivendo não é porque eu sou um bom pai. Tudo que está acontecendo é porque Deus é bom para comigo. No versículo 16, ele chega a dizer: e caiu aos seus pés com o rosto em terra. A palavra aqui, a expressão grega é proskreo. Essa expressão aqui, ela aponta para alguém que decidiu se humilhar, adorando a Deus, colocando o rosto no chão. Está falando de uma adoração legítima. Não está falando apenas de levantar as mãos no culto. Está falando de alguém que decidiu se humilhar plenamente diante de Deus. Os estudiosos dizem que esta ação de dobrar os seus joelhos e colocar o rosto no chão é de alguém que decidiu reconhecer que Jesus não era apenas o enviado de Deus, mas que Jesus era Deus. O que ele está dizendo é: eu reconheço a tua divindade, eu sei de quem você é filho, mas acima disso, eu recebi uma revelação
Você é o próprio Deus que está andando na terra entre os pecadores. Este homem está adorando através das suas ações e das suas palavras. E nesses dias Deus vai liberar milagres sobre a tua vida. Mas não se esqueça de adorá-lo, não se esqueça de reconhecê-lo publicamente, para que todos à sua volta saibam que Jesus é Deus. Diga comigo: glória a Deus. Preste atenção, Deus está falando comigo aqui agora. João capítulo 11 tem um texto que narra a história de Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. A Bíblia diz que Lázaro está doente. Diga comigo: doente. Lázaro está doente. Quando de repente Marta, aflita, ela decide enviar um emissário até Jesus. Jesus estava a um dia de distância. Quando o emissário chega até Jesus, Jesus olha para ele e diz: diga para elas que esta enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. O que fazer quando aquilo que Deus falou saiu contrário do que ele disse? Qual é o teu comportamento quando as coisas não acontecem do jeito que a profecia disse que iria acontecer? E a Bíblia diz que Jesus é tão extraordinário que ele não para o que está fazendo. Eu aprendo algo aqui. Ele continua andando por mais 2 dias. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele passa mais 2 dias conversando com o Pai na caminhada. Porque ele sabe que quem conversa com Deus, Deus resolve os problemas que ele teria que resolver. Meu problema é o teu. É que a gente sai aflito, desesperado, para resolver coisas, porque a gente já não tem mais tempo de falar com Deus para ele resolver. Marta e Maria. Lázaro morreu. A Bíblia diz que 3 dias depois, no 4º dia, Jesus está caminhando, como se nada tivesse acontecido, e entrando na aldeia, quando Marta, a irmã mais velha, na porta da aldeia, ela recebe Jesus, dizendo em alta voz, está no texto: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O tom da voz aponta alguém que está indignada com a ausência daquele que sempre esteve presente. Jesus olha para Marta e diz para ela: Marta, vai chamar Maria. A Bíblia diz que na mesma geografia, diante do mesmo cenário, na presença do mesmo Deus, agora a irmã, ela comparece. Quando ela entra na presença do Mestre, a primeira coisa que ela faz, ela se prostra, o adora, e diz a mesma frase: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz em João 11:35, e Jesus chorou. Essa mulher entendeu o que poucos estão entendendo, que Jesus se conecta mais com o nosso coração do que com aquilo que estamos falando. Ela adora o Senhor. Jesus chora. Entra no ambiente e ressuscita Lázaro. Mas o que eu preciso aprender é que quando ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ela está comunicando: Senhor, Lázaro morreu, mas eu te adoro. A empresa quebrou,
mas eu te adoro. Está tudo dando errado, mas eu te adoro. Eu não tenho forças para ir para a tua casa, mas eu estou aqui porque eu te adoro. Senhor, eu não te adoro por aquilo que o Senhor faz, eu te adoro porque eu te amo e por aquilo que o Senhor é. Se você quer viver milagres extraordinários, escute. Aprenda com Marta e com seu coração que é tempo de adorar a Deus não por aquilo que Ele pode fazer, mas é tempo de adorar a Deus pelo relacionamento de filho. Quantos estão me entendendo aqui, pelo amor de Deus? Deixa eu caminhar para o final rapidamente aqui. Terceiro lugar, aprenda a manifestar ações de graça. Eu disse ações de... Não tem como viver milagres sem manifestar ações de graça. Essa semana uma colaboradora da igreja me ligou preocupada, dizendo: pastor, você sumiu, estou preocupada. Eu disse: olha só, tem momentos que a gente precisa desaparecer para que Deus possa nos ver, porque na intimidade você manifesta ações de graça que nem sempre você consegue revelar publicamente. A gente precisa manifestar ações de graça. Lucas 17:16. E voltou dando graças a Deus. Ele entendia que era necessário manifestar um culto de gratidão. Eu não estou dizendo um momento, eu estou dizendo um culto. Culto aqui aponta para a vida. O que o Espírito Santo está falando é: eu quero fazer da tua vida uma vida de gratidão exposta por onde você passar. A sua vida é um culto de gratidão ou de reclamação? Porque tem gente que está na igreja, mas a sua vida, ao invés de ser uma reunião, um culto de gratidão, é uma vida de reclamação diante de Deus. Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Dá graças a Ele, dá graças a Ele, dá graças a Ele. Paulo está dizendo: a vontade de Deus é revelada nesta palavra. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Não é dar graça quando tudo vai bem. Não é dar graças quando tudo está acelerado como você pediu. Não é dar graças quando o casamento está vivendo os seus melhores dias. A paternidade está incrível. A conta não para de subir. Estou vivendo algo esplêndido, por isso estou manifestando graça. Não, não, não. Ele está dizendo: eu te dei uma vida, a vida é um dom. Você está vivo, você respira, você tem uma casa para morar, você tem saúde. Te falta o que para dar graças? Faça da tua vida um culto de manifestação de graça para a glória de Deus. Isso destrava qualquer milagre na nossa história. A pergunta que não quer calar: se você amanhecesse amanhã somente com aquilo que agradeceu hoje, você amanheceria com o quê? Se você amanhecesse amanhã apenas com aquilo que agradeceu hoje, você amanheceria com o quê? Eu quero ser profeta radical. Tem pai que amanheceria sem filho, porque só reclama dos filhos que Deus te confiou. Tem muito empresário aqui que amanhecer sem empresa. A tua empresa é uma bênção, vou repetir. A tua empresa é uma bênção. Os teus filhos são uma bênção. A tua esposa tem defeito, mas ela é uma bênção. O teu marido é uma bênção. Não permita que o diabo te convença do contrário desta palavra. Quem está comigo bem forte, diga glória a Deus. Levanta a mão direita e declare comigo: graças te dou, porque o Senhor já me livrou. Graças te dou, porque o Senhor já me curou. Mais forte: graças te dou,
porque o Senhor já me prosperou. Graças te dou, porque o Senhor já mudou a minha sorte. Declare mais forte: eu não estou vendo nada, mas eu sei que tudo que eu preciso já aconteceu. Por isso, graças eu te dou. Eu quero te dar 30 segundos para você agradecer pela casa que você tem, pelo colchão que todas as noites te abriga. Eu quero que você agradeça pela esposa que você falou mal dela antes de vir para o culto. Quero que você agradeça pelos seus filhos. Eu quero que você agradeça pelos seus negócios. Eu quero que você agradeça pela tua igreja, que você não para de reclamar dela. Graças te dou, graças te dou, graças te dou, Jesus. Manifeste graça. Graça crê ao ponto de agradecer antes de receber. Isso é graça. Quero terminar aqui, escute. Eu sinto o Espírito reprogramar muita gente aqui. Olhe para cá. Deixa eu falar algo como pastor. Permita que o Espírito Santo reprograme a sua mente. Tem muita gente aqui que só está com a lente suja, que só precisa limpar a lente para enxergar tudo que Deus já lhe acreditou, segundo o padrão dos olhos de Deus e não segundo os padrões do mundo. Obrigado, Jesus, por essa igreja. Obrigado, Deus, pela equipe que o Senhor me confiou. Obrigado por cada ovelha que está aqui, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida que tenho. Muito obrigado pela família que o Senhor me concedeu. Graças eu te dou. Graças eu te dou, papai. Número 4, eu termino aqui. Tenha fé. Tenha. Mateus 17:20 está escrito assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui e vai para, e isso acontecerá. Só que antes está escrito: em verdade vos digo. Porque Jesus está colocando a sua assinatura no texto, dizendo: não é o tamanho da tua fé que produz milagre, é em quem a tua fé está conectada. Você sabia que tem gente dentro da igreja que colocou a sua fé na fé? Está cheio de orgulhosos na igreja dizendo: minha fé é poderosa. Pastor, você não está entendendo, eu sou homem de fé. Eu tenho tanta fé, pastor. Tanta fé, mas tanta fé, que ela é maior que a fé de todo mundo dessa igreja. Você não está entendendo? Não entendeu nada. Jesus está olhando para a gente como essa e dizendo assim: se a tua fé for desse tamanho, do tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para esse problema e vai dizer assim: sai daqui e vai para lá, e isso acontecerá. 4 tipos de fé. Não vou falar sobre, vou apenas ensinar. Existem 4 tipos de fé na Bíblia, sabia disso? Primeiro tipo de fé, fé natural. Diga fé natural. É aquela que todo homem tem. Se eu tocar na marca dos cravos, eu vou acreditar. É aquela que eu preciso ver para crer. Fé natural. Conhece alguém assim? Se eu ver, eu acredito. Se eu ver, eu acredito. Tem como você me mostrar? Eu acredito. Fé natural. Todo homem tem. Segundo tipo de fé, que está na Bíblia. Fé como dom espiritual. 1 Coríntios 12:9. Está escrito assim: e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Essa fé aqui é uma fé que foi dada como presente, como dom.
é chamada de fé espiritual. Não é uma fé que você levanta a mão e recebe. É uma fé que o Espírito dá a quem Ele quer para um propósito coletivo. Você está comigo aqui? Terceiro tipo de fé é a fé salvífica. Pastor, não entendi. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a... Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus, não de obras para que nem se glorie. Ok, olha para cá. Você já viu falar alguém que duvidou de Deus a vida toda, mas quando estava próximo da morte, ele teve fé só para ser salvo? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo? E se você crê, você vai morar com Ele na eternidade. Eu creio, a vida toda não acreditou. É um tipo de fé, a fé para a salvação. Quarto tipo de fé, a fé como fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Aqui é um outro tipo de fé. Não entendi, pastor. O fruto, escute isso aqui. O fruto fala sobre algo singular, uma obra de Deus voltada para você. Quando a gente fala sobre a fé como fruto do Espírito, é uma fé individual, que foi plantada para você. O propósito ali é uma obra que o Espírito vai fazer de maneira individual. Quando se fala da fé como dom, essa fé é uma fé coletiva, que foi plantada em um homem e uma mulher, para um propósito coletivo, ou seja, para a operação dentro da igreja. Quem está comigo aqui? Pastor, por que eu tenho que entender isso? E qual é a fé que eu preciso ter? Escute, qual é a fé que você precisa ter para viver milagres? É aquela que a circunstância não abala a sua convicção no que Deus pode fazer. Eu não entendi. Tem 3 garotos que foram jogados na fornalha. Onde? A Bíblia diz que se não adorar a estátua, o imperador vai pegar vocês e vão jogar na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando esses meninos entram na fornalha, antes de entrar, eles declaram algo que me faz entender que esta é a fé que glorifica a Deus. Ele diz assim: olha, imperador, fique sabendo que nós vamos para a fornalha, e se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, mesmo assim, nós não retrocederemos. Esta é a fé que toca os céus. Levante as suas mãos, aplauda ao Senhor, fica de pé, vai.